Eu estava, como sempre, a perguntar a Deus: que palavra, Senhor, hei de levar aos meus irmãos nesse domingo? Me veio uma direção que eu deveria continuar falando sobre obediência e obediência pelo motivo certo, pela motivação certa. Eu espero que quem não pôde estar domingo passado, que faça um exercício de parar e ouvir a mensagem. Está gravada, está no nosso canal no YouTube. O áudio está muito bom. E a mensagem, ela está muito boa. Muito boa. Porque nessa mensagem nós falamos da importância, como é essencial na relação com Deus a obediência. Falamos o que é obediência e como Deus espera que nós sejamos obedientes. Qual a motivação? Porque existem várias motivações pelas quais nós podemos praticar a obediência. Inclusive, existe uma obediência que ela é cega. Mas Deus não espera uma obediência cega. Quando eu falo cego, eu estou falando de não saber o porquê de determinada prática, né? Ou de abandono de atitude, comportamento em obediência. Então, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Eu dei 3 exemplos. O terceiro exemplo foi o de Jonas. Eu quero hoje pontuar algumas coisas nesse tipo de obediência. Amém? Jonas, capítulo de número 4. É um capítulo curtinho. E dá para a gente ler ele todo. Jonas, capítulo de número 4, versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor: ó Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrependes do mal. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Mas o Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. Aí fez uma barraca e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental,
e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia. Pelo que com toda a sua alma desejou morrer e disse: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Disse ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Perdão. Disse ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer. Numa noite ela nasceu, e numa noite pereceu. Mas em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Não hei de eu ter compaixão dessa grande cidade? É muito interessante, pelo menos para mim, que o livro termine com essa indagação. Porque deixa em aberto o diálogo e deixa claro que Deus está conversando com Jonas no intuito de convencê-lo de sua escolha, de seu posicionamento. E há aqui um diálogo muito interessante, porque Jonas expressa o que está no seu coração, de como ele vê a realidade posta diante de seus olhos, de como ele espera que Deus reaja a isso. Por outro lado está Deus tentando mostrar a Jonas que a reação dele não condiz com o coração de Deus. A vontade de Jonas, portanto, a sua atitude não está em harmonia com a vontade de Deus. Deus esse que Jonas diz que é seu Deus. E aqui é interessante. Pois bem, como nós falamos no outro domingo sobre obediência, é importante que a gente reveja alguns versículos, não é? Então, para efeito de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13, que foi o versículo primeiro que eu li domingo passado, nós podemos ler um semelhante. Só um minutinho.
Enquanto eu procuro aqui, vamos ler mesmo o Deuteronômio 10, 12 e 13. Vamos pular logo para o 13, né? Para guardardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. O texto que eu estava procurando é o Deuteronômio 30, 16. O semelhante. Deuteronômio 30, 16. Pois hoje te ordeno que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuir. Como eu disse domingo passado, guardar é o mesmo que obedecer. E esse texto está em harmonia com o 10, 12 e o 13, porque antes de guardar, Deus chama para amar. No 12 de Deuteronômio 10, ele fala temer e amar. Antes de guardar, antes de obedecer, se deve temer e amar. Amar, obedecer, movido pelo amor, impelido pelo amor, inspirado por amor. É desse jeito, é desta maneira que Deus espera ser obedecido, que nós obedeçamos. Outro texto que a gente precisa relembrar é o de João, capítulo 14, versículo 21. E o versículo 23. Que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, né, os que guardam os meus mandamentos, e os guarda, este é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Então veja que tanto na antiga aliança, aliança mosaica do Sinai, como na nova aliança, Jesus está prestes a estabelecer a nova aliança. E a aliança é concerto, é contrato, é pacto entre partes. E existe um regulamento que torna a aliança válida. O regulamento da aliança do Antigo Testamento está nos 10 mandamentos. O regulamento que normeia ou que dá fundamento à aliança do Novo Testamento estão nos ensinos de Jesus, contido nos evangelhos e depois por meio dos apóstolos. Vocês estão me entendendo? Então Jesus está para estabelecer a nova aliança e ele chama os discípulos para o que vai regular a nova aliança. Ele diz: vocês precisam me obedecer, e essa obediência é por amor. Quem me ama naturalmente me obedecerá. Quem não me ama
não vai conseguir me obedecer. Então, é da vontade de Deus que o nosso ato de obedecê-lo venha como expressão do nosso amor a Ele. A obediência como uma expressão de amor. A obediência como expressão de amor. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me entendendo? Agora preste atenção que nas Escrituras está posto claramente que nem sempre a expressão do nosso amor por meio da obediência será fácil. Vou repetir. Nas Escrituras está posto de forma clara que a expressão do nosso amor por meio da obediência nem sempre será fácil. E a verdade é que exige sacrifício. Exige sacrifício. Se nós lermos alguns textos, nós vamos ouvir Deus nos falando que essa obediência exigirá de nós renúncia, exigirá de nós disposição de até morrer, exigirá de nós disposição de abrir mão de relacionamentos, de bens. Mas o que a gente não pode esquecer, que essa obediência tem que ser expressão de amor, e não uma expressão de interesse, como eu falei da outra vez, ou uma expressão de obrigação e de dever. Vocês estão me entendendo? Então prestem atenção, se nós lermos versículos como o de Lucas, capítulo 14, Lucas 14, Jesus, é isso, 14, versículo de número 26, que diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se este amor que nós dizemos ter por Deus não for capaz de nos colocar em disposição de abrir mão de relacionamentos, inclusive relacionamentos estreitos, próximos e até de sangue, com pai, mãe, irmãos, esse amor não é o amor que Deus espera de um discípulo dele. É lógico que quando Jesus fala isso, ele não está dizendo, olha, você vai ter que romper o teu relacionamento com os familiares. Ele está falando, sim, que nós devemos estar dispostos, caso haja uma competição, por assim dizer, de quem você escolhe. Eu vou dar 2 exemplos em que se aplica esse texto, e é onde o nosso amor, a nossa obediência por Cristo é provada. Não muito tempo atrás, quem de uma família tradicional, de outra religião, se convertesse, declarasse a sua conversão no seu seio familiar, ele era expurgado da família, ele era expulso da família.
ele era convidado a se retratar e abrir mão dessa confissão. E quando esta pessoa dizia não, ela era expulsa da família. A nossa família é de origem tradicional, da religião tal, e nós não aceitamos quem de outra seja. E expulsava. Algo semelhante aconteceu logo nos primeiros capítulos do livro de Atos, acho que o capítulo de número 5, se não me falha a memória, ou 8, em que os cristãos, que eram chamados do caminho ainda, e não cristãos ainda, eles foram expulsos de Jerusalém. E aí, o que ninguém vê nos detalhes, é que muitas pessoas, muitos discípulos, ao serem expulsos de Jerusalém, deixaram para trás bens, deixaram para trás os seus empregos, a sua fonte de renda, e muitos deixaram os familiares, porque muitos familiares não eram crentes, e a ordem era, só os discípulos são expulsos. Os apóstolos ficam, mas os discípulos sejam expulsos. E aí nessa hora você imagina a pressão que os discípulos sofreram dos parentes. Negue Jesus, deixe essa besteira, continue no judaísmo, senão você vai ser expulso. E a Bíblia diz que os crentes, ao serem expulsos, saíram por toda parte, e os que iam nos lugares, iam testemunhando e anunciando a salvação por intermédio de Jesus Cristo, e assim nasce a igreja em Samaria. Dos crentes que abriram mão do amor da família pelo amor de Deus. Tem um outro exemplo bem interessante, que aí a gente vê como o inimigo ele trabalha de uma forma, está Deus provando o nosso coração, e de outra forma está o inimigo se aproveitando daquele momento para tentar nos tirar do caminho. No livro Torturados por Amor a Cristo, contam a história de um pai que estivera preso por causa da sua fé em Jesus, na Polônia, logo depois da Segunda Guerra Mundial. A Polônia ela foi administrada pelos comunistas. E os comunistas sempre tiveram dificuldade com a fé cristã. E eles perseguiram ferrenhamente. A história testifica isso, e ponto. E esse varão, não lembro se ele era pastor, ele foi preso por causa da fé em Jesus. E quando era preso o pai, a família era de certa forma perseguida, porque era impedida essa família receber auxílio dos parentes e dos vizinhos. Eles ficavam na miséria. E esse pai, depois de alguns meses, ele recebeu a visita do filho que tinha por volta dos seus 14 a 16 anos. Vocês estão me ouvindo? Isso é um testemunho real. E o filho, se não falha a memória, se chamava Mihai, alguma coisa assim. E ele, na verdade, ele foi levado pelos comunistas de propósito. Quando o pai o viu, os comunistas tomaram posse dessa criança e disseram: se você não negar Jesus, nós vamos espancar o seu filho. E ele disse: eu não posso negar Jesus. Eles começaram a bater no filho desse homem, na frente dele, espancaram, espancaram, espancaram. E teve uma hora que ele não aguentou mais ver o sofrimento do filho, e ele orou, ele disse: Senhor Jesus, eu não aguento mais.
Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Senhor, eu não aguento mais, somente desta vez, Senhor. Somente desta vez eu vou negar. Quando o filho ensanguentado ouviu a oração do pai, ele gritou: não, pai, não faça isso. Eu não quero ter a tristeza de ter um pai covarde. Não negue Jesus. E não chore por mim, porque eu sei que em poucos minutos eu estarei com o meu Salvador. E aqueles soldados algozes, furiosos ao ouvir essa palavra de incentivo do filho, o surrou até a sua morte na frente do pai. Veja, é uma situação em que ele teve que escolher entre o amor do filho e o amor de Deus. E graças àquela criança corajosa, diz: não, escolha o amor de Deus, porque eu também escolhi o amor de Cristo e eu estou disposto a morrer por ele. As Escrituras deixam bastante claro que essa expressão de amor, ela exigirá de nossa parte sacrifício. Eu acho que nós deveríamos louvar a Deus que nós não chegamos a esse nível de sacrifício. Não nos foi provado esse nível de sacrifício. A questão é se nós estamos sendo reprovados num nível menor de sacrifício. E só para fazer menção também, o Senhor Jesus, ele disse algo que nós também devemos guardar, pois é uma verdade para nós, e essa verdade ela vem como incentivo, e ela nos coloca o coração em disposição. É parecido com algo quando a gente toma um susto e a gente está em situação de perigo, e nosso corpo recebe uma descarga de adrenalina que nos prepara para aquilo que nós chamamos de luta ou fuga. As palavras do Senhor Jesus, palavras como essa, ela nos coloca nessa condição de luta ou fuga. Luta ou fuga está bastante claro. Ou eu corro, ou eu luto. E nos deparando com essa mensagem, nós ou nos dispomos a lutar, ou a desistir, ou a fugir. Em outro texto, Jesus diz: quem não estiver disposto a negar a si mesmo e carregar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. É um outro texto que fica claro: a obediência, o amor, ele é sacrificial. Ele exigirá de nossa parte sacrifício. Pergunta que não quer calar: o quanto você está disposto a sacrificar? O quanto você está disposto a expressar este amor? O quanto o teu amor é suficientemente grande, forte, para te levar a uma vida de disposição para sacrificar. Você está me ouvindo? O quanto? O apóstolo Paulo, ele diz, se não me falha a memória, em Gálatas capítulo 5, versículo, acho que de número 20, ele diz algo parecido com: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Por amor a mim, ele se entregou. Paulo está declarando que o que motiva ele a viver uma vida de renúncia, de sacrifício, de obediência, de amor, é o amor de Cristo que ele experienciou e ele conheceu expresso na cruz. Logo, eu estou querendo dizer para os irmãos que o que nos deve inspirar a viver uma vida de amor e de obediência é a vida de Jesus. É a compreensão de que Jesus nos deu o maior exemplo. Ele a si mesmo se entregou em amor. Por isso, a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele disse não vivo mais eu, ele está dizendo, não vivo mais segundo a minha vontade. Eu não vivo mais segundo as minhas escolhas. Eu não vivo segundo os meus sentimentos. Eu não vivo segundo as minhas emoções. Eu não vivo segundo os meus sonhos, os meus planos. Não vivo mais eu. Eu anulo a minha vontade para que Cristo viva em mim. E o que te inspira, poderíamos perguntar, o que te inspira, Paulo, viver uma vida desta? O viver de Cristo. Ele viveu em função para que eu vivesse. Ele morreu para que eu vivesse. Então eu viverei para que ele viva. Você está me entendendo, sim ou não? Veja, eu ainda estou tentando mostrar aos irmãos que a obediência, o amor, se expressa na obediência, a obediência é a expressão de amor, e que as Escrituras, o próprio Deus, deixa claro que este amor nem sempre será fácil de se exprimir, expressar, exigirá de nós sacrifício. Mas nós temos, por exemplo, os primeiros discípulos, os nossos irmãos ao longo do tempo, e em essência o próprio Senhor Jesus. Vocês estão me entendendo até aqui? Estão me entendendo até aqui, sim ou não? Porque é importante eu falar disso tudo. Porque é algo que não se vê em Jonas. É justamente o que falta em Jonas. Quando a gente lê o capítulo 4 de Jonas, nós encontramos um homem que por todos nós poderia ser identificado como um homem de Deus. Porque ele tinha um ministério profético, e é um dos ministérios que levava a pessoa a ter mais intimidade com Deus, visto que os profetas eram homens que eles ouviam a Deus. Deus revelava a eles a sua vontade de forma clara, seja por visões, seja por sonhos, ou como as próprias Escrituras diz, veio a minha palavra do Senhor. Deus revelava seu coração aos profetas de uma forma clara, como muitos de nós hoje não conseguimos ver. Embora nós tenhamos as Escrituras para ouvir Deus. Então, assim, eles conheciam o que tinha das Escrituras até então? Sim, mas eles ouviam a Deus ainda mais profundamente. E preste atenção que eu vou repetir, é a terceira vez que eu vou repetir. Deus revelava a eles o seu coração. Você revela o teu coração para qualquer pessoa? Sim ou não? Eu não revelo meu coração a qualquer pessoa.
a gente só se sente à vontade para revelar o que está no nosso coração, no mais profundo do nosso ser, aos mais íntimos, aos mais chegados. Sim ou não? Então você agora está entendendo quem eram os profetas. A Bíblia diz que Deus não guarda os seus segredos para os profetas. Então, Jonas era um profeta. Mas quando a gente adentra o capítulo de número 4, nós vemos um homem frustrado. E como as próprias escrituras dizem, ele ficou irado. E por que Jonas ficou irado? Porque Deus não fizera conforme ele, Jonas, esperava. Pergunta, quem é Deus nessa relação? É o Jonas ou é o Senhor? Quem é que tem que fazer a vontade de quem? Deus ou Jonas? Eu acho que quando falta amor, acontece muito disso. Existe muito do egoísmo. O meu coração, a minha vontade, os meus interesses, o meu sonho, o que eu quero. Está aqui, ó Deus. Faz desse jeito, eu vou me alegrar contigo. Faz desse jeito, e o Senhor é Deus. Faz assim, e eu vou reconhecer que isso é bom. Tem muita gente que nem Jonas. Eu queria que você atentasse. Melhor, vamos para o capítulo de número 3. No finalzinho do capítulo de número 3, que é a oração de Jonas. Perdão, o capítulo 2, que é o finalzinho da oração de Jonas. Está escrito assim, ó. Versículo de número 9. 2:9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Mas, vou repetir, versículo 9. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Essa oração é feita, você está me ouvindo? Diga amém. Essa oração é feita dentro do ventre do peixe. Dentro do ventre do peixe, Jonas tem um cair em si, tem um arrependimento. Esse arrependimento é bem interessante. E ele faz essa oração, ele pede a Deus socorro e tal, tem toda uma parte poética. Mas esse final é muito interessante porque ele diz que fez um voto. Então, na angústia, nas trevas do ventre do peixe, ele se angustia, ele se perturba, e ele clama, ele busca socorro, e ele encontra em Deus um Deus salvador, um Deus misericordioso, um Deus bom. Presta atenção nessas palavras. E ele deixa claro, o Senhor salva. E ele diz, o voto que eu fiz eu pagarei, eu oferecerei sacrifício a Deus, com voz de gratidão. Olha que interessante, parece alguém muito arrependido, sim ou não? E não parece com o que eu tenho falado? Amor, obediência, sacrifício. Amor, obediência, sacrifício. Não é? Ele está dizendo que vai sacrificar a Deus. Só que esse sacrifício que ele quer oferecer a Deus, não é o sacrifício de ir a Nínive e pregar
pregar com a intenção de ver o arrependimento daquele povo, para que aquele povo fosse perdoado e livre da condenação, que é o que estava no coração de Deus. E Jonas deixa bastante claro no capítulo 4, eu sabia. Ele deixa claro que antes dele se revoltar e ir para Tarsis, quando ele recebeu a palavra do Senhor, ele teve uma oração, ele conversou com Deus e disse: o Senhor vai perdoar esse povo se esse povo se arrepender. E não é da minha vontade que esse povo receba perdão, misericórdia. Esse povo é mau, esse povo é ruim, esse povo merece juízo. No capítulo 4, deixa claro que houve uma oração de Jonas, e Jonas demonstrou para Deus a intenção do seu coração, qual era a sua vontade, e que porque a sua vontade era que não houvesse misericórdia e salvação, então ele não deveria ir e pregar. Ele disse: eu sabia que ia acontecer isso, eu sabia que se esse povo se arrependesse, o Senhor ia voltar atrás. Ele fala isso no capítulo 4. Então veja, o Jonas, quando diz: eu vou te apresentar sacrifício, com voz de gratidão, com agradecimentos, não é porque ele está disposto a obedecer a Deus por amor e sacrificar, e esse sacrifício aqui ser a renúncia da sua vontade. Você está me ouvindo? Esse sacrifício que ele está falando não é a renúncia da sua vontade para estabelecer a de Deus, viver a de Deus com prazer. Esse sacrifício que ele está falando é: eu vou ofertar um animal, eu vou sacrificar um animal e te oferecer. Porque qual é então o motivo? Não é porque o Senhor me pegou, mudou o meu coração para que eu fizesse a vontade dele, fizesse por amor. Não, e eu mudei o meu coração. Não é nada disso. O que é? Eu vou oferecer um sacrifício, eu fiz um voto, eu vou agradecer a Deus, porque Ele me colocou dentro do ventre de um peixe, isso já foi um livramento, e de lá Ele me tirou, Ele me preservou a vida, Ele me salvou. Massa! Olha que interessante, ele está reconhecendo que Deus salva, Deus me salvou, eu vou agradecer, mas ele continua com o coração indisposto de se submeter à vontade de Deus. Olha que lindo, você está me ouvindo? O que tem de crente assim? O que tem de crente assim? É até grato por algumas coisas. Até está disposto a sacrificar um bem, um animal, e a Deus prestar culto em reconhecimento da bondade de Deus em uma área de sua vida. Mas, quando a vontade de Deus contraria a sua vontade, essa pessoa não está disposta a mudar. Você está entendendo o quanto é profunda esta palavra? Você está entendendo que a gente pode ser superficial na relação com Deus? Você está entendendo que nem tudo que a gente faz como sacrifício é o tudo que Deus espera de nós? Você está entendendo que para além de agradecer a bondade de Deus, Deus quer que você viva com prazer a vontade dEle, e principalmente quando a vontade dEle contraria a sua? Você está entendendo que a maior expressão de adoração, de louvor, que nós podemos dar a Deus é quando a nossa vontade é contrariada e nós decidimos abrir mão dela, renunciar a ela.
para viver a vontade de Deus? Você está entendendo isso, sim ou não? Você está entendendo que o Jonas, ele consegue agradecer a Deus pela salvação que Deus deu a ele, a salvação de morte, mas ele não consegue viver com prazer a vontade de Deus que confronta, que é contrária à sua vontade. E Jonas, ele é tão... Qual é a palavra que eu vou usar aqui? Ele é tão... Me fugiu a palavra, mas, sabe, ele reconhece que Deus é salvador quando Deus o salva, mas não louva a Deus quando Deus salva a outros. Ele agradece a Deus quando Deus o livra da morte, mas ele se ira, ele se revolta quando Deus da morte livra os ninivitas. O Jonas muito parece, tem um pouquinho de semelhança com algo da nossa cultura atual, onde as pessoas estão dispostas a votar, a colocar a sua assinatura em um protesto contra o que se faz. Por exemplo, você pode dar a sua assinatura aqui, porque a gente quer fazer um projeto de lei para proteger os locais, os ovos das tartarugas marinhas que vêm depositar os seus ovos aqui na Praia do Futuro. O que tem de gente na atualidade que, com certeza. Mas muitas dessas pessoas, quando for apresentado um outro tipo de projeto de lei, pedir a assinatura dela, projeto de lei que proíbe o aborto, tem pessoas que não querem votar. As mesmas pessoas que dizem assim, eu estou disposta a lutar pela vida das tartarugas marinhas, mas eu não estou disposta a lutar pela vida do ser humano. Desenvolvimento livre do ser humano no ventre de sua mãe. É o Jonas que se importa mais com a boboreira do que 120 mil vidas humanas. Só que a boboreira estava ali fazendo sombra. E as 120 mil vidas humanas, ao ver dele, não merecia o perdão. E não tem um bocado de crente que acha que merece perdão, mas o outro não merece? Por que você merece perdão? Ah, porque eu sou mais bom. Só falta dizer isso. Que eu não matei como aquele, eu não roubei como aquele outro. Por isso eu mereço o perdão. Rapaz, tem uma parábola interessante que Jesus fez. Do fariseu e o publicano. Subiram os dois para orar, o fariseu levantou a cabeça, graças te dou, porque eu não sou que nesse daí não, ó. Pecador. Eu pago, eu obedeço. Aí foi o publicano orar, não tinha coragem nem de levantar a cabeça, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus disse, quem da presença de Deus saiu justificado, perdoado, alcançou de Deus misericórdia? O publicano. Está entendendo? O Jonas é esse tipo de pessoa. Eu mereço perdão, ou então, obrigado a Deus que o Senhor me perdoou, o Senhor me salvou, afinal, eu fui um rebelde, o Senhor mandou ir para um canto, eu fui para outro e tal. Ah, o Senhor salva, do Senhor pertence a salvação, e agora ele é um mensageiro da salvação. Era para ele olhar para a vida dele e dizer, o Senhor me salvou, e o Senhor vai salvar a outros através de mim.
Aleluia! Mas ele está anunciando, não na intenção que os outros sejam salvos. Ele está obedecendo, não motivado pelo amor. Dentre 40 dias, Nínive será destruída. 3 dias ele percorre a cidade e a mensagem dele é objetiva, é curta, é direta. 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. E ele está pregando, a intenção dele é que morra mesmo. Mas Deus está usando a boca daquele profeta insensato, insensível, ingrato, para tocar o coração dos ouvintes. Olha que interessante. Mais poderoso do que o mensageiro é a poderosa palavra. Às vezes o mensageiro pode estar meio que cambaleando ou desconcertado, mas se é a palavra de Deus, ela continua tendo poder. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Jesus diz, a palavra que eu vos prego, ela é espírito e vida. Há poder na palavra. O Jonas quer uma coisa, mas Deus e a vontade de Deus prevalece, Deus quer outra. Sabe, irmãos? Existe um perigo imenso de a gente viver uma vida como a de Jonas, semelhante a de Jonas. Onde o impulso para obedecer não é a realização da vontade de Deus, e a realização da vontade de Deus é meu prazer. O impulso para obedecer não é o amor, é a obrigação, é o dever. Eu vou para o culto porque eu tenho que ir. Eu vou anunciar o evangelho porque o Senhor Jesus disse que tem que pregar. Eu vou deixar o pecado porque se eu não deixar, a maldição do pecado vai me alcançar. Então, é o dever, é o medo. Deus não espera que nós vivamos uma vida com Ele assim. Deus, Ele nos ama. Ele deu prova deste amor. Nós conhecemos o amor de Deus pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo nos amou e a si mesmo deu em oferta e sacrifício por nós. Efésios 5, acho que é o versículo 23. Romanos 8, versículo 5. Então Deus expressa o seu amor. E Deus nos convida a viver esse amor e retribuir esse amor com amor. E assim como para Ele foi sacrificial nos amar, Ele espera que nós entendamos que amá-lo também vai exigir de nós sacrifício. Mas esse sacrifício é adoração. É expressão de... Não esqueça isso. Esse sacrifício é expressão de amor. Eu acho que já contei esse testemunho aqui. Irmãos, às vezes,
na nossa decisão de amar e lutar para renunciar e abrir mão, mas entendendo que isso faz parte, isso também é para expressar amor, quando foi exigido. Que é 1 Samuel capítulo 6 ao capítulo 7. Algumas vaquinhas, a gente pode aprender com os animais, viu? Que acabaram de dar cria, elas foram separadas de suas crias, e os filisteus disseram: se o que está acontecendo entre nós é a mão de juízo de Deus, nos punindo porque nós trouxemos a nós a arca, que representa a presença dele, nós que não o adoramos, mas com o intuito de nos exaltarmos por termos vencido o seu povo, e Deus executou o juízo sobre eles, eles fizeram a prova: se for Deus, essas vacas, elas quando forem liberadas, vamos colocar sobre elas um jugo para que elas tracionem uma carroça. Ao serem liberadas com presentes sobre a carroça, se elas voltarem para a cria, que é o natural, você está me ouvindo? Se elas voltarem para as suas crias, que é o natural, então não foi Deus. Isso foi uma grande coincidência. Agora, se elas seguirem em direção a Israel, então Deus nos puniu. O Deus de Israel nos puniu. E a Bíblia diz que as vacas, quando foram liberadas, elas iam em direção a Bet-Semes, uma cidade de Israel, mugindo. Mugindo. Como quem quisera voltar. Seguir o natural dela, que era voltar para as suas crias. Elas iam mugindo, mugindo, mugindo. Mas uma outra força maior do que a sua natureza impelia elas para irem em direção a Bet-Semes. Essa força era a mão de Deus, conduzindo e guiando essas vaquinhas. Quando elas chegaram lá em Bet-Semes, eles disseram: realmente foi Deus. Eles foram sacrificados ao Senhor. Muitas das vezes, o que acontece com o crente é algo semelhante. Lutando contra a nossa vontade, isso causa dor. E a gente geme, e a gente chora. Mas, que não seja a minha vontade, seja a tua, Senhor. Eu não sei o que aconteceu, mas alguns anos atrás, quando a Ingrid tinha uns, não sei se éramos 7, 8 anos, ou menos. Logo depois do almoço, peguei minha bolsinha, botei a minha roupa do culto à noite, minha Bíblia, minha revistinha de escola bíblica. Eu não sei, não lembro direito o diálogo, se eu pedi para a Ingrid, a Rosângela e a Ingrid irem comigo naquela tarde. A gente sempre ia para a escola, a gente ficava à noite para o culto. Nesse dia, alguma coisa aconteceu que a Rosângela não pôde ir. Eu não sei se pediram para ficar ou eu pedi para a Ingrid me acompanhar.
deu uma vontade nesse dia de ficar em casa. Me deu uma vontade de ficar com a minha filha, com a minha esposa. Mas tinham alguns irmãos que, como bebês, esperavam, de boca aberta, bom leite espiritual. Esperavam a palavra, esperavam o ensino, esperavam o seu professor, o seu pastor. E eu fiquei naquele conflito entre ficar em casa e suprir a obra de Deus. E eu me senti como aquelas vaquinhas. Eu saí. Um conflito entre a obra e o lar, a família, a obra, a esposa e a filha. E eu fui andando. É uns 700 a 800 metros da nossa casa até o Castelão, onde a gente, quando não conseguia pegar o ônibus, demorava muito, a gente ia pegar o outro. Eu fui andando para essa parada. Faltava um quarteirão, os quarteirões lá, irmãos, se não é uns 100 metros, é uns 50 a 100 metros. Os quarteirões são grandes. Eu estava chegando já no último quarteirão e eu vi de longe. Eu nunca vou esquecer dessa cena. Eu ouvi uma voz que dizia: Pai, Pai, espera por mim. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. Quando eu olhei para trás, eu vi a Ingrid correndo e gritando: Pai, espera. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu vou com o Senhor. Eu vi amor dos dois lados. Eu vi amor quando eu escolhi: eu vou atender a obra do Senhor precisa de mim. Eu vi amor daquela criança correndo, sabe o que é quase 1 quilômetro? Ela já vinha gritando de longe, eu não tinha ouvido que eu saí na frente. Então já perto da parada foi quando eu fui notar uma voz. Eu nunca vou me esquecer dela gritando: eu te amo, Pai. Espera, eu vou com o Senhor. Eu não me arrependo das escolhas que eu fiz. Porque essas escolhas que eu fiz inspiram minhas filhas. E como no testemunho ela disse: eu vou com o Senhor. Hoje ela é uma mulher casada, que está servindo ao Senhor. Ela aprendeu que o amor ao Senhor envolve sacrifícios. Às vezes envolve abrir mão de uma tarde em família para estar servindo ao Senhor na obra. Ou quando não, a esposa não pôde ir, mas a pequenina foi. E parte da minha família estava ali comigo na obra do Senhor. À noite a gente se reencontrou para um culto ao Senhor. Eu acredito que Deus espera muito que haja corações como o daquela pequenina Ingrid, que abre mão também de estar com a mãe no lar, para ir com seu pai fazer a obra do Senhor do outro lado da cidade. Deus espera que, como criança, a gente siga. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Pai. E esse amor não é expresso somente em palavras, mas em atitude.
Eu abro mão do meu conforto. Eu te amo, Pai. Eu abro mão de alguns momentos em família, em outras situações, para te servir, para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade. E eu me realizo na realização da tua vontade. Você está me entendendo, sim ou não? Hoje pela manhã eu quero terminar aqui. Eu tenho uma orientação dos irmãos. Se eu me cansei de ouvir irmãos dizendo: ó Deus, me ajuda a permanecer. Senhor, me perdoa, porque eu pensei em desistir. Se eu me cansei de ouvir isso, faz ideia, Deus. Você gostaria de ouvir de uma pessoa que você está se relacionando, que você deu tudo por ela, ela dizer que não tem mais vontade de estar contigo, que ela está cansada desse relacionamento, que ela pensou em desistir de estar com você? Você queria se relacionar com essa pessoa? Se de vez em quando o que você ouvisse da boca dela: Senhor, eu pensei em desistir, ou seja, eu pensei de não ficar mais contigo, de não te ter mais como Deus, de andar nos teus caminhos, de te amar. É isso que significa. Eu chamei os irmãos, atenção quanto a isso, e falei: olha, vamos parar com isso. Quando vierem esses pensamentos, repreenda. Diga: no nome de Jesus eu te repreendo. Eu não vou deixar o meu Deus. Eu não vou me desviar do caminho da vida. Ele me amou e eu amo. Eu viverei para Ele, como disse o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim se entregou por mim. Então, ao invés de a gente estar alimentando esses pensamentos que só ferem, que só machucam, que só entristece a Deus, porque a gente só olha para nós: eu pensei, Senhor, me perdoa. É sempre esperando de Deus: tenha misericórdia, tenha compaixão, me compreenda. E quem compreende que Deus se entristece com isso, quem compreende que Deus se ofende com isso, ao invés de estarmos alimentando esses pensamentos, vamos alimentar os pensamentos que advêm da palavra. Vamos estar dispostos a amar com todo o nosso ser. Vamos estar dispostos a nos entregar, a nos render, a viver Cristo. E se preciso for perder, nós já temos ganhado Ele, e Ele é o mais importante, é o que nós temos de mais valor. Se for preciso morrer, nós já morremos e estamos crucificados com Ele. A nossa vida é o Senhor, a nossa vida é Ele. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Então paremos de ferir o coração de Deus. Você gostaria de ser tratado assim? Paremos de entristecer o Senhor e vamos ser pessoas e, como disse o profeta Isaías, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará e se satisfará. Então que o Senhor dos céus olhe para você e se alegre em você, e se agrade com a tua vida rendida e entregue. Que Ele olhe para você, que o Senhor Jesus olhe para você e diga: valeu a pena
tanto sofrimento, valeu a pena tanta dor, tanta humilhação. Eis aí meu servo, em quem minha alma se compraz. Eis aí a minha serva, em quem minha alma se compraz. Eis aí o meu servo dando valor ao sacrifício que eu fiz por ele. Eis aí a minha serva dando valor ao sangue, o meu sangue que foi derramado por ele, que marca a vida dela, marca a vida dele. Você está me entendendo?